Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Handstand Talk e hoje, finalmente, após quase 3 anos a melgar o juízo a esta atleta de CrossFit, esta atleta de Madeira Games, que já é uma competição afiliada da CrossFit, Margarida Conde. Tudo bem, Margarida? Olá, Ricardo. Obrigada por este convite. É verdade que já tem assim alguns anos, não é? E agradeço-te imenso por este convite e por também fazer este belo trabalho, dares a voz a várias pessoas ligadas ao CrossFit, que gostam do CrossFit, que olham para o CrossFit como uma paixão e que querem ver o CrossFit também a crescer em Portugal. E tu também fazes parte desse grupo, Obrigado. desse núcleo de pessoas, portanto, muito obrigada por este trabalho que tens vindo a fazer. Obrigado eu. Para mí é uma honra finalmente receber-te aqui no podcast. Como eu Oh, disse, tão já querido. É tenho, uma já honra tenho estar aqui no a Handstand Talk. assediar há algum tempo para participares aqui no podcast e finalmente consegui essa oportunidade. Tivesse uma janelinha de tempo para maturares. Margarida, para quem não te conhece, ficar a conhecer um bocadinho melhor e para quem te conhece, se calhar ver coisas que não sabem ainda, não é? Margarida, conta-nos um bocadinho do teu trajeto esportivo e depois fala-nos do que tu fazes atualmente, porque és a mulher dos mil e um ofícios. Ao contrário, bom, ao contrário de se calhar de muitos atletas que tu tiveste aqui, eu não tenho um percurso desportivo, não tenho um histórico, digamos assim. Não venho, não tirei, não venho do mundo do desporto, venho sim do mundo do jornalismo, formei-me em Ciências de Comunicação, variante jornalismo. Toda a minha vida trabalhei ligada à comunicação e ligada ao jornalismo. Sempre fiz desporto, mas por uma coisa muito básica, digamos assim, ginásio, aquelas aulas de gap. Entretanto, fazia muito também os body attacks e os body combats, uh, até que fui para Cabo Verde, aos 28 anos, e através, como jornalista. um, estive 10 anos em Cabo Verde, que é o meu país também, eu costumo dizer isto, tanto Boa. Cabo Verde como Portugal, eu tenho o mesmo amor pelos dois países, em que trabalhei como jornalista e depois abri duas empresas, na altura, ligadas à área de comunicação e produção de audiovisual, um, e fiz havia lá um ginásio que também tinha aberto há pouco tempo, e então também dedicava-me, para não me tornar uma pessoa sedentária, Sedentária. dedicava algumas horas a fazer exercício físico nesse ginásio, que era um bocadinho também o meu refúgio. Sempre fui uma pessoa ativa, mas não tenho percurso profissional na área do desporto, não tirei nenhum curso, não me formei na área do desporto, mas o desporto sempre esteve presente, sempre quis fazer algo. Boa. Ahm, Tu, em tu Cabo tens Verde, energia, tu tens energia para dar e para vender, não é? Quem te acompanha nas redes sociais consegue perceber isso, não sim, é? eu sempre, isso é verdade. Eu desde miúda sou O uma pessoa desporto está em com ti. muita energia, muito enérgica, sim, e gosto de estar sempre a fazer coisas. Se me perguntares como é que tu defines, eu defino como uma pessoa que gosta de fazer, de criar coisas, de fazer projetos e de ajudar pessoas, a formar pessoas, a gerir equipas, a estar um bocadinho também nos bastidores e a formar essas pessoas. E foi um bocadinho o trabalho que eu fiz em Cabo Verde, através das empresas que tivemos lá, na área de produção de conteúdos televisivos, galas, eventos. Um trabalho muito giro porque tu crescias com essas pessoas e essas pessoas cresciam contigo, e fizemos coisas muito, muito bonitas durante esses 10 anos que eu estive em Cabo Verde, continuo ligada e já lá vamos. Um, e não há nada mais compensador do que ver o crescimento, quem começa contigo, tendo alguma aptidão ou algum talento, e tu depois poderes moldar e ver o crescimento dessas pessoas. Isso deixa-me Fantástico. imensamente orgulhosa, e acho que isso é um bocadinho o meu sentido na vida. Poder ajudar os outros a crescerem naquilo que eu acho que tem alguma aptidão, que é nesta área da comunicação, Uhum. um, Não é um mundo e na fácil, de gestão, todo. digamos assim.
Desculpa, Ricardo. Estava a dizer que não é um mundo fácil de entrar e de trabalhar nessa área, pelo menos cá em Portugal. Sim, porque imagina, eu formei-me em jornalismo em 2004 e fiz alguns, estagiei na TVI, estive em alguns jornais, em algumas revistas, mas eu, como eu, e se calhar com a minha energia e com aquilo que eu desejo e com os meus sonhos, havia milhares de pessoas, centenas, milhares de pessoas. Uhum. E quando eu decidi, eu era para ter ido para Londres, não se realizou, era para ter ido para Macau, e a terceira foi de vez, o Cabo Verde estava destinado. E ires para um país como Cabo Verde, em que, e eu costumo dizer isto muitas vezes, tu é que tens de te adaptar ao país, não é o país que tem que se adaptar a ti, porque tu é que escolheste ir para lá. Verdade. E ires para um país onde ainda está tudo por fazer, no bom sentido, ou seja, em que tu tens a oportunidade de levar o teu conhecimento e ajudar e deixar o teu cunho, não o meu cunho enquanto, ou seja, eu não queria que as pessoas conhecessem se eu era magra, gorda, loira, morena, mas sim o trabalho que nós estávamos a fazer. Sermos uma referência como uma equipa, e não a Margarida Conde, porque acho que também isso é outro princípio que eu tenho, que o Uhum. trabalho em equipa, tu só consegues em trabalho de equipa, e é sempre um trabalho de equipa. Não é um trabalho solitário, não é só uma pessoa. Aquela pessoa pode ter aquela característica, pode ser muito boa a fazer aquilo, mas a tua equipa, cada um deles vão te ajudar a crescer. E foi isso que aconteceu, em Cabo Verde. Foi difícil Nós essa mantivemos adaptação? quase sempre a equipa, Foi difícil sim. essa, foi difícil essa adaptação? Não, eu Uma cheguei a mudança. Cabo Verde, eu lembro perfeitamente, cheguei a Cabo Verde num sábado de madrugada, eu domingo estava na redação a trabalhar, e a sensação que eu tinha é que eu sempre tinha estado naquele país. Claro que houve algumas Claro. adaptações, como passado 2 semanas estava no hospital com uma intoxicação alimentar devido à comida. Mas, Pormenores. mas é um povo tão recebem tão bem, tão caloroso, sabes? Tão querido, é tão bom trabalhar com eles. Eu digo sempre isto, que a equipa que nós mantivemos durante 10 anos ou 12 anos, que algumas empresas ainda continuaram, depois de eu ir embora, de eu de regressar a Portugal, um, foram moldados à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de ver o mundo empresarial. E o nosso primeiro slogan na primeira empresa na produtora audiovisual, a Artimédia, era uma nova forma de comunicar. Que era isso que nós queríamos, era Uhum. dar a Cabo Verde uma nova forma de comunicar, tanto a nível de produção de filmes publicitários, como conteúdos televisivos, como os próprios eventos para a televisão, que, que era uma das nossas valências também e que eu gostava imenso de fazer coisas diferentes, que se calhar na Europa já se via muito e já era muito usual tu vês numa televisão a acontecer, mas que em Cabo Verde era inédito. E trabalhar com estas pessoas desde o início, claro que tens, é uma realidade diferente, é uma cultura diferente da Sim. nossa, mas é um desafio em que, se tu queres muito, tu vais ter que te adaptar e aquilo que tu achas que podes evoluir, que eles podem evoluir, então tem que ser step by step e dia após dia, porque há muita burocracia em Cabo Verde e há muitas coisas que é difícil de lidar, tu que vens com uma cultura diferente, mas não é nada que eu, como gosto de desafios, e eu só vivo bem, eu costumo dizer que os desafios são a minha gasolina diária, digamos assim, aquilo que me alimenta. Cabo Verde sempre foi um desafio, mesmo nos tempos que corriam menos bem. Ah, e acho que foi isso que eu ia por um ano. Eu fui a trabalhar para um jornal e passado um ano estava a abrir uma empresa e passado 2 anos já estávamos a trabalhar na área dos eventos, para além da produção audiovisual. Eram os desafios, mas isso só foi possível com a equipa que nós fomos tendo e foi crescendo. Nós começámos dois, depois passámos a quatro, de repente já éramos 14, chegámos a ser 20 fixos, depois tínhamos Exato. muitos freelancers, porque Uhum. como sabes, na área da comunicação, e especialmente na produção de eventos, tens que contratar curto Freelancer. prazo, não é? Uhum. Ao curto ou médio prazo, e foi uma experiência incrível que eu guardo com muito carinho e que me fez evoluir e crescer muito enquanto pessoa.
E pronto, depois tinha uma coisa ótima que era, estava calor sempre, não é? Portanto, isso uma pessoa anda sempre, mesmo que fique, que hoje acorde mais chateada, olha, às 6h30 está um calor abrasador, bom, vou dar uma corridinha ali ao pé do mar, porque depois Cabo Verde tem isso também de bom, não é? Que Essa é o magia. clima. E foi de facto uma boa experiência e continua a ser. Isto para dizer, Boa. então, sou formada em Ciências da Comunicação e Jornalismo, jornalismo sempre foi a minha área, depois tive esta experiência em Cabo Verde e o CrossFit hum, surgiu numa visita. Eu vinha muitas vezes a Portugal, não é? Comecei a vir a passar mais tempo em Portugal e uma pessoa amiga falou-me do CrossFit e eu queria fazer algo também, não queria continuar só a fazer aqueles exercícios de musculação, queria algo mais desafiante, lá está, o Desafiante, desafio que está exato. sempre presente na minha vida. E fui fazer uma aula de CrossFit e foi amor à primeira vista. E Qual tinha foi, 38 anos. qual Tinha foi 38 anos, portanto já comecei tarde. Nunca é tarde. Ah, diz? Nunca é tarde. Eu acho que sim. Sabes que muitas das Se vezes, calhar para a parte da competição, talvez, mas para a parte do acho que iniciar não, a atividade, acho que não. Repara, isso é uma das coisas que eu debato. Eu adoro competir e eu sempre quis competir. E sei que muitas das vezes, porque o CrossFit, tal como outros desportos, hum, como é que eu hei de dizer isto? A parte da competição, hum, é muito dura em termos dos egos que tu encontras. uhum, E há alguém que ninguém conhece, que não é uma figura do CrossFit há alguns anos. Dizer que quer competir, é sempre visto, não tem histórico desportivo, não é assim até grande espingarda a fazer as coisas. Portanto, mas quem é que ela pensa que é? E isto é legítimo, entendes? A mim deu-me força. Quanto mais expressões eu encontrava, eh, aquelas expressões que nunca me diziam realmente na cara, mas aquela expressão de que tu encontravas em alguém dizer eu quero competir, já, queres sentias competir? isso. Isso a mim dava-me mais força para levar avante aquilo que eu sempre, porque eu sempre fui assim em outras áreas da minha vida, portanto aqui não iria ser diferente. Porque o querer competir é porque é uma sensação única, sabes? É desafiante, é desafiar-me, é toda a preparação até à competição e depois a própria competição, que são os nervos horríveis, não é? Mas que isso é que faz com que. Isso é como se fosse uma terapia, chega quase a ser terapêutico, digamos assim. Tu lidas, E acho deixa-me que. só fazer-te aqui uma pergunta, porque é curioso que hoje ou ontem, já não me recordo, tive uma conversa desse género, que era alguém que dizia, bem, eu lido bem com a pressão, mas ao mesmo tempo, às vezes sinto, deita-me um bocado abaixo a parte de se tiver um coach que esteja a criticar o movimento, o exercício que eu estou a fazer. Uh, Se estiver numa parte mais que me sinta mais em baixo, sou capaz de me sentir pior. Como é que tu lidas com a frustração do treino, não é? Toda a gente sabe que o CrossFit é uma constante Eu, eu, frustração, principalmente no início. sim, olha, Ricardo, eu vou dizer uma coisa. Eu, tanto a nível de. Porque assim que eu decidi que queria competir, eu quis fazer algo por mim para além das aulas. Eu acho que todas as pessoas devem fazer aulas. Não treinar só. Isto é a minha Exato. visão. Não treinar só em open box ou só ter PTs. Ou ter um. Eu gosto mais de dizer ter um coach, porque eu não tenho PTs, eu tenho um coach que não está só ali para dizer o que eu tenho para fazer, em que só me tem a mim, mas também está a ser meu mentor. E isso para mim é que faz sentido, sermos uma equipa. Porque desde o momento em que eu digo a alguém, olha, eu quero este serviço à tua parte, mas eu quero este serviço, mas isto tem uma finalidade, isto tem um objetivo, e tu tens que me ajudar com os teus skills e com a tua experiência a chegar a esse objetivo. E só faz sentido se formos uma equipa e se levarmos isto, se eu me comprometer contigo e tu te comprometeres comigo.
Uhum. E eu tive sempre a sorte, o meu primeiro, eu até agora tive três coaches, para além das boxes onde passei, que sempre foram boxes que me deixam muito boas memórias. Eu comecei no Parque das Nações, depois estive na Move On e estou agora neste momento há 3 anos no Off Limits, que de facto é a minha boxe do coração. Um, mas de todos os coaches que tive a nível, digamos, pessoal, porque eu comecei logo, como te disse, a querer evoluir, porque com 38 anos, não tendo, não praticando CrossFit, não praticando CrossFit, começando aos Uhum. 38 anos, e não tendo um histórico de contínuo, de outras atividades, podia ter feito natação, podia ter feito, que fiz, mas foi muito esporadicamente, percebes? Não foi uma coisa muito intensa. Não era de competição, não é? Queria, exatamente, e ainda mais querer competir, mesmo que seja a nível amador, porque, vamos ser sinceros, em Portugal, não é? Exato. Ainda é uma coisa, mesmo os grandes nomes, referências, que nós temos muitos a nível Uhum. do CrossFit, uh, as pessoas, a maior parte deles não são, têm que ser eles a pagarem, têm outros trabalhos, não é? É tudo amador. Para se deslocarem para as competições têm que pagar, ainda não vivem só do CrossFit, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Ou mesmo até no Brasil. Se calhar temos uma ligação emocional maior. Mas dos coaches que eu tive a nível pessoal, Manuel Teixeira na Movon, o Pedro Pereira na Off Limits e agora o Pedro Borges, todos eles sempre, cada um com o seu estilo, foram excelentes e contribuíram para a minha evolução e para a atleta que eu sou hoje. Um, e nunca, sempre souberam tipo de pessoa que eu era, porque isto tem muito depois a ver o tipo de pessoa que tu és, a forma como tu vais responder, como é que eles vão conseguir trabalhar contigo, não é? De acordo com as minhas características e com a minha personalidade, certo? Uhum. Porque se eu for uma pessoa que não lida muito bem com uma terapia de choque, ou seja, falarem mais afincadamente ou agressivamente, entre aspas, que não estão mal, Claro, estás claro. a perceber? Um, Se calhar vão adotar outra postura. E estes três coaches, que dois são da mesma box, da Off Limits, neste momento, o Manuel Teixeira até já tem a sua própria box, não é? Sempre me deram muita confiança, e contribuíram para a minha evolução. Portanto, eu não passei por um. Ah, ele está a deitar-me abaixo, ou eu estou a ficar pior porque não sei fazer este movimento e ele não está a conseguir saber lidar. Pelo contrário. E eu acho que isto é muito importante, porque era aquilo que nós falávamos há bocado. Um coach, quando alguém chega ao pé de ti e diz eu quero competir, ou simplesmente eu quero me tornar melhor no movimento, tu não estás ali só para o ensiná-lo. Tu tens que perceber que tipo de pessoa é que tu tens à tua frente e como é que, captando a energia dela e captando as características dela, vais conseguir com que ela evolua. E acho que isso é muito importante. Seja para quem quer competir, que somos muito poucos, digamos assim, porque o CrossFit, na minha visão, não é para quem compete, não é, é direcionado também, mas a maior parte das pessoas não querem competir, portanto, Tu competes em tu que tens de ter categoria? atenção, diz Em que categoria é que estás a competir? Master. Quer dizer, eu vou tentar, eu tinha estado até agora na categoria Scale, em Pro, digamos assim, e este ano estou a tentar competir em Master. Portanto, Boa, está a ser um desafio, eu espero conseguir, e, e vou sempre tentando, é isso. porque acho que esse é que também é a missão, é ir tentando. A evolução que eu tive, eu acho que eu orgulho muito da evolução que tive, apesar de não ser uma grande atleta, mas acho que o facto de não desistir e querer sempre mais, e quando ponho uma coisa na minha cabeça, estou ali a Dás o tentar teu até melhor. conseguir, faz com que eu tenha esta coisa de que seja bom, porque um atleta não tem que só ter, sabes aquela velha máxima de
podes ter muito talento, mas se não tiveres o mindset correto, ou se não tiveres a vontade, ou se não quiseres fazer algo mais por ti, não vai passar isso. Tu tens o talento, mas não te vais evidenciar. E eu prefiro alguém que seja trabalhador, isto em todas as áreas da minha vida, mesmo quando eu estou na parte de gestão de equipas, alguém que me mostre que quer, que tenha garra, que tenha indicação, empenho, isso é muito importante. Isso é meio caminho andado para qualquer coach, acho eu, ter ali um desafio à frente e diz, ok, o teu snatch é péssimo, não és boa em cargas, mas miúda, tens a vontade e tens um mindset, vamos trabalhar para melhorar e eu sei que isto é um desafio para mim. Portanto, eu acho que isso também, eu ser assim também é desafiante para quem está, para quem me está a treinar. Sem dúvida. Mas tu depois, além disso, não é? Além de, apesar de toda a tua força de vontade, de todo o teu esforço, tens uma limitação. Sim. Isto é a primeira vez que eu estou a falar sobre isso. Eu raramente, eu não utilizo muitas redes sociais para falar nisso, para já porque eu não sou, epá, parece que estou a ser, tentar ver se eu consigo, parece que estou a ser aqui uma influenciadora que não, nada disso. Apesar de estar sempre a postar vídeos, eu gosto imenso de postar vídeos dos meus treinos, da minha evolução, sinto-me bem com isso. Não sou muito de agarrar no telefone e falar sobre, sabes? Depois já Uhum. chateia-me, depois não tenho tempo. E nunca falei sobre uma coisa que eu acho que é muito importante, especialmente porque houve uma vez que eu partilhei sobre a doença e houve muitas pessoas que me seguem só porque eu partilhei uma frase sobre a endometriose, que é a doença que eu tenho. Muitas mulheres ligadas ao CrossFit vieram perguntar se eu tinha porque elas também sofriam de endometriose. Um, e a endometriose é uma doença que aparece, que é diagnosticada tardiamente, é uma doença hormonal, é a chamada doença do século XXI. Ninguém sabe porquê, porque é que ela existe ou como é que, porque é que ela existe, ou seja, não, e não há cura, mas que é super, limita-te imenso. Uhum. Uh, Porque tu estás constantemente com dores, muitas das vezes. Um, os efeitos da doença são muitas vezes devastadores. É muito complicado estar noites sem dormir ou teres uma crise de endometriose e ao outro dia teres que acordar às 6 da manhã para ir treinar e ires ainda com dores, apesar de Uhum. tomares uma data de medicamentos para atenuar E vais treinar as na mesma. dores. Hã? E vais treinar na mesma. Eu vou treinar na mesma. As pessoas podem dizer que, mas porquê é que tu fazes isto? Eu já ouvi isto muitas vezes. Mas porquê é que tu fazes isto? Tu não ganhas nada com isto. Porque é que tu queres competir, sendo que passas muitas vezes por esta situação? Porque é uma constante. Pode ser 2 vezes por mês, 3 vezes ao mês, pode ser 4 vezes, tu nunca sabes. E eu vou porque, de facto, eu descobri, para já ajuda-me imenso o exercício físico. Uhum. Eu, além de todos os efeitos a nível hormonal que a endometriose faz, ah, também retenção de líquidos, sentes-te muito cansada, muitas das vezes, ah, perdas de sangue, que é muito doloroso, dores angustiantes de ficares estendida no chão, e digo isto, pode ser um bocadinho uma visão Uhum. em que ficas em posição fetal para tentar ver se a dor apazigua. E eu vou porque o exercício físico faz-me muito bem. E eu noto no meu corpo.
Noto também que devido à endometriose, mas eu não utilizo isso como desculpa. Sim, que eu tenho dificuldade em ganhar massa muscular. Sim, que eu tenho muitas dificuldades em certos. um, em se calhar ser mais competitiva a nível de performance, porque tenho aqui uma coisa que me limita. Me limita só enquanto doença, não me Uhum. limita aqui. Exato, era o que Não eu ia dizer. O diariamente. importante é o teu mindset, Sim, é o que tu queres. sim, não diariamente. Se me perguntares, mas Margarida, há dias que eu estou bem lá embaixo. Há dias em que, porque todos nós temos esses dias. Tenhamos uma doença, não tenhamos uma doença, ah, tenhamos outros problemas na nossa vida. E simplesmente há que abraçar e há que enfrentá-los e há que aceitá-los. Simplesmente o CrossFit para mim e o facto, além de o que o CrossFit representa à comunidade, as pessoas que tu conheces, aquela interação com as pessoas, que isso também é muito aconchegante, não é? Isso faz com que eu queira acordar todos os dias e tenha a minha rotina. 6 da manhã, treinar às 7h30, vou trabalhar, volto para treinar à hora do almoço com o coach Pedro Borges, vou trabalhar. E sim, a minha vida, eu planei um bocadinho a minha vida à volta do Do meu treino. objetivo, que é o CrossFit. Portanto, isto para te dizer que o facto de endometriose e a endometriose afeta muitas mulheres. Cada vez mais há mais mulheres. Porquê? Porque não é logo diagnosticado. A endometriose está associada ao período menstrual e as dores são, na minha altura, portanto, porque é que não foi logo diagnosticado? Porque os médicos diziam, isso são dores menstruais, isso tomas uns comprimidos e passam. Era muito visto assim, que é Uhum. errado, porque se tivesse sido diagnosticado mais cedo, por isso é que se diz que é uma doença que se diagnostica muito, muito, muito tardiamente. Agora Uhum. já não, cada vez se fala mais nisto, e é bom, mas na minha altura era até visto como. São dores menstruais, estás aí com as dores menstruais e isso passa com os comprimidos. E eu chegava a ter que ficar 2 dias deitado numa cama porque não me conseguia levantar. Isto para dizer que é possível, sim, eu sei das minhas limitações, sim, eu sei que há muita coisa que eu não consigo, que demoro, não é não consigo, eu consigo tudo. Vou é demorar mais tempo a lá chegar. A minha recuperação é completamente diferente, claro, não só porque já tenho 42 anos, És e uma porque tenho jovem, tens esta, a minha esta idade, questão, por isso não digas já tens 42, exatamente, não, só tens 42 anos. só tenho 42 anos, ainda tenho muito, ainda vou aos games com 60 anos, vais ver, Ana Margarida Conte, Está combinado. ali, toda a gente a fazer cheerleader. Bora? Mas isto para mostrar que tudo se consegue. Às vezes a questão é aqui. Nós vivemos numa sociedade adequada a um tempo, neste momento, em que basta o primeiro obstáculo, basta a primeira adversidade, nós temos tendência para desistir, porque a sociedade está-nos a incutir muito isto. E que, eu tenho isto, se calhar não posso fazer. Eu sofro deste problema, se calhar é ao contrário. Isto não pode ser desculpa, não podemos deixar de olhar para o problema e dizer, é só uma doença, não, não, isto não. Devemos perceber, analisar o que é que conseguimos fazer, o que é que não conseguimos fazer. Quando não estou num dia bem, ok, eu hoje não estou um dia bem, não vou ser rentável, portanto vamos aqui diminuir e falar e ter sempre, lá está, ter sempre o meu coach que sabe e que me ajuda nesse sentido. A comunicação entre os dois é Fundamental. fundamental, fundamental. Um, opá, e darem, eu acho que nada nos deve limitar. E nós temos esse exemplo no CrossFit, vemos vídeos todos os dias com a categoria Adaptive, não é? De pessoas sem um braço, sem uma perna, de cadeira de rodas. Portanto, se queremos muito uma coisa, Vamos à luta. é ver até onde podemos ir, analisar e continuarmos o nosso caminho. E continuarmos o nosso caminho. E é isso que eu tenho feito até agora. Eu quero competir.
tenho noção, tenho completamente consciência do que me limita e das minhas, daquilo que eu sou boa, daquilo que eu sou melhor, e é simplesmente ir tentando todos os dias ser melhor atleta, mas principalmente o que eu digo sempre, ser melhor ser humano. Porque não te adianta seres bom atleta, estás no top, se és uma porcaria de ser humano. Verdade. Portanto, acho que isso também é muito importante. E a mensagem que eu, por falar nisto ainda muito superficialmente, não entrei, ah, é que quem sofre de endometriose, as mulheres que sofrem de endometriose, isto é mesmo duro, pessoal. É mesmo duro, mas não deixem, não se minimizem, não achem que. Porque isto está muito cabo da autoestima, mesmo muito. Um, procurem, há muita coisa agora sobre a endometriose, grupos de apoio, um, palestras, workshops e mulheres que estão no CrossFit e que tenham endometriose, continuem a fazer exercício físico, continuem a fazer CrossFit. Ajuda, melhora aí muito. Eu tenho a certeza que se eu não fizesse CrossFit, passava ainda muito, estava pior. Uh, e portanto, isto tem ajudado imenso. E há mais. Portanto, estamos aqui como. Isto é também uma comunidade, digamos assim. Não estão sozinhas e falem sobre isso e procurem ajuda. Para as mulheres que não sabem que têm. Isto é um conselho porque eu não tive isso na altura. Que têm muitas dores de menstruais, que não sabem porque é que têm estas dores menstruais, miúdas que meninas de 20, de 19 anos procurem ajuda, que isso é muito, muito importante se for identificado logo no início. Boa, boa. Obrigado, Margarida, por essa partida. Sim, Vai ser certamente muito útil para quem nos está a ver e a ouvir. Margarida, passando agora para outro tema, tu gostas tanto de Cabo Verde, gostas tanto de CrossFit, que enraizaste sim, mais um bocadinho em Cabo Verde. O que é que tu sim, fizeste em Cabo Verde? é verdade. Então, eu gosto muito de Por isso CrossFit e que a gosto muito de Margarida Cabo Verde. Então, é a por que não mulher unir, dos mil e um ofícios. por que não unir as duas coisas, não é? Há um ano e meio, salvo erro, portanto, eu estava em Cabo Verde, frequentei sempre um espaço, o espaço fitness, o EFIT, que não tem nada a ver com o conceito de EFIT que existe cá. Um, e o Darcy, que é um dos donos do EFIT, sempre, ele também começou a fazer CrossFit, de uma forma mais, sem ter o know-how, não existe CrossFit oficialmente em Cabo Verde, não é? Sempre a aliciar Margarida, quando eu comecei cada vez mais a praticar CrossFit e a envolver-me na comunidade do CrossFit, porque é que não agarrámos no EFIT e provavelmente poderíamos tentar implementar o CrossFit aqui em Cabo. E finalmente isso aconteceu há um ano e meio, portanto, eu tornei-me sócia do EFIT Cabo Verde, com o Darcy, e entretanto também o meu companheiro, o Rodolfo, entrou, somos três neste momento, em que a ideia, temos um espaço muito giro, todo equipado com coisas de CrossFit. O Darcy já tem o L1 que veio tirar aqui a Portugal. E a ideia é esta: é implementar o CrossFit em Portugal. Sermos os primeiros a implementar, desculpa, em Portugal, em Cabo Verde. Em Portugal já está mais que implementado e muito bem implementado. Levar o CrossFit para Cabo Verde, porque acho que é um desafio muito. Acho primeiro que tem muitas condições para isso. Estamos a falar de um país tropical, um país onde está sempre calor. O espaço EFIT é um espaço muito giro. Temos também algumas salas para além da parte, digamos, onde temos neste momento a funcionar, entre aspas, cross-training, digamos assim, porque ainda Não são afiliados. não somos marca CrossFit, não somos afiliados, esperamos lá chegar, mas isto é aos poucos, não é? Porque estamos a falar de introduzir algo novo e a mudança é sempre complicada. Seja em que
contexto for, seja em que país for. Portanto, neste momento nós estamos a trabalhar para implementar o CrossFit, já temos algumas pessoas a fazer o Open, estiveram, até essas pessoas foram pela Off Limits, e a ideia é esta, é então a metodologia, não só a parte, a própria metodologia do CrossFit, mas fazer mais, sabes? Há outras vertentes, parte social, que é muito importante em Cabo Verde, e é uma das coisas que nós queremos introduzir, que é começar a formar jovens, crianças, levá-los para o nosso espaço e poder-lhes dar formação nesse sentido através do CrossFit. E isso é muito importante, mais uma vez, formar Espetacular. atletas, mas formar seres humanos também. Muito bom. E pronto. E então é um desafio que está agora em mãos, que está-me a dar, um, que tem sido. Tivemos aqui um pequeno problema técnico no áudio. Faz mal, acontece, nos melhores Foi programas, aqui acontece sempre, o micro deixou aos melhores. de funcionar. Margarida, estavas a falar então da parte, da Sim, parte da reintegração, do processo da de parte abertura. social, que é isso nós também, Exatamente. sim, que nós queremos incutir, digamos assim, de todos os meus projetos, que, os quais eu sempre me dediquei, que sempre quis fazer, construir, tem que ter sempre uma parte social, que eu acho que é muito importante. Claro que a parte comercial e fazer crescer um espaço que é uma empresa, não Claro, é? sem E não dúvida. podemos nunca nos esquecer disso, em que há treinadores para pagar, há toda uma gestão para fazer, uma logística para executar, mas acho que a parte social também deve fazer parte sempre de cada projeto, pelo menos dos nossos, sempre fizeram. E este não é exceção. Portanto, a ideia é implementar o CrossFit em Cabo Verde, uh, tendo a ajuda e, digamos, tu não podes, lá está mais uma vez aquilo que eu disse no início, não podes fazer sozinho, não é? Eu não tenho conhecimento suficiente e então tenho também que me rodear das melhores ferramentas, das pessoas que realmente sabem e que me vão passar o know-how e que vão passar o know-how e que vão levar o conhecimento até Cabo Verde, só assim faz sentido, tendo também esta parte de começar desde logo cedo, a levar jovens para o espaço EFIT, para que possam, desde muito jovens, ter contato com o CrossFit, com a filosofia, com a metodologia do CrossFit. Claro Tem que isto sido, tem tem o sido, seu tempo. tem sido fácil, que não é a palavra certa, mas tem sido a adesão ao CrossFit em Cabo Verde tem sido positiva. Ainda se fala muito pouco em CrossFit, até porque nós queremos fazer as coisas by the book, não é? Vocês Um, são os primeiros, e é, queremos nos afiliar, mas que ainda vai demorar algum tempo, não é? claro. Mas estamos neste momento já a fazer, a introduzir, já temos, as pessoas já sabem o conceito, já algumas participam no Open, não tantas como gostávamos, mas já algumas. Os treinos em que estamos com a Off Limits, a programação é Off Limits, no EFIT. Portanto, os treinos, as pessoas já beneficiam disso, percebes? Já há aqui um Boa. contacto e há uma evolução. Não podemos esquecer que o EFIT também tem mais outras modalidades, o yoga, o judo para as crianças, lá está. Temos o Cross Kids também, não o Espetacular. CrossFit Kids, mas aqui já uma aproximação, porque eu acho que, e vamos tendo sempre uma mentoria, estás a ver? Que eu acho que isso é importante. Nós estamos a fazer as coisas step by step, com aquilo que neste momento podemos fazer, não é? Para depois, ou seja, aos poucos construir algo sólido, e não estar com grandes. Nem podemos, não temos capacidade de fazer grandes investimentos, porque também não tem que ser. Acho que
estamos no caminho Tudo ao certo, seu tempo. estamos a fazer as coisas corretamente e espero sinceramente que o CrossFit possa entrar em Cabo Verde e possa também mudar a vida das pessoas em Cabo Verde, porque acho que isso que também é um bocadinho a missão do CrossFit. E nós que Sem dúvida. todos os dias lidamos, não é? Com experiências, com pessoas que conhecemos, vemos o quanto o CrossFit muda a vida das pessoas. Sim, somos uma seita por vezes, mas somos uma seita fixe até. Seita Estamos saudável. sempre a falar de CrossFit. Também, também, mas acho que já estou, eu pelo menos algo de mim já estou um bocadinho moderada, não é? Mas também só faz assim, nós quando estamos apaixonados também não estamos sempre a falar da pessoa, portanto é um bocadinho Verdade. como isso. Queria-te só, há bocado, porque acho que depois não, não me alonguei, ou não me expressei sobre o facto da pergunta que fizeste se todos podemos competir. Eu disse, Uhum. e na minha visão, sim. Acho que tem que se desmistificar isto. Podemos e Agora, devemos. depois se a pessoa vai querer fazer, porque para competir, vamos ver uma coisa, competir por diversão, todas as pessoas podem fazer. Agora, depende do grau que tu queres, o grau de empenho, dedicação, porque isto é tudo muito giro, mas depois de dia a dia, mesmo para quem quer competir como eu, que é de uma forma amadora, não é? Mas que eu tento levar o mais profissional possível, tens que perceber que não é algo fácil. Uh, o acordar cedo, o ter uma alimentação, o ter uma nutricionista, eu estou com a Catarina Augusto, que eu acho, by the way, é uma excelente profissional, excelente mesmo. Sem dúvida. É isso que eu digo, rodear daqueles que são os melhores, e os melhores é os que estudam, os que querem saber mais, os que estão sempre à procura do conhecimento. Acho que isso é muito importante. Ter um plano alimentar que não é dieta, como as pessoas dizem. Estás a fazer dieta? Não, não estou a fazer dieta nenhuma. Eu sigo um plano para que possa ter uma melhor performance, e É um estilo de especialmente vida. tendo uma doença como a endometriose. Tenho um coach que me faz um plano e que me ajuda a executá-lo, mas que, além disso, me prepara para as competições, fala comigo, passa a sua experiência, porque ele próprio é das pessoas que mais competição fez, não é? E eu costumo dizer, é o verdadeiro crossfitter, o Pedro Borges, para o qual eu tenho uma grande admiração. Ahm, e não é fácil quando tu dizes, eu quero competir, ok? Todas as pessoas podem competir. Agora, depende daquilo que tu queres fazer. Podes ir competir por diversão, ires a uma competição e só estás lá para te divertir. Eu vou competir para me desafiar e porque quero chegar ao mais longe possível. Sim, quero chegar a um pódio. E qual é o problema? Mesmo que Mesmo que se tiver, não sei se tem ou não, também não quer saber. Um monte de pessoas a dizer, ela nunca vai chegar, ou não quer saber. Eu estou a fazer o meu caminho e tenho os meus objetivos, e isso é que faz. E isso é que faz, e isso é que me mantém feliz, Eu sabes? sou teu Esta fã. rotina diária. Eu sou teu fã, Margarida. Já te sigo há uns anos e posso dizer que sou teu fã. Sou teu fã. Sou fã do que tu fazes, da tua dedicação, do teu empenho já sabia Obrigada, um bocado obrigada. da tua história e ver toda a dedicação que tu dás ao CrossFit, todo o empenho que tu fazes e tudo que tu já cresceste à volta do CrossFit e continuas a crescer, ainda com esta situação de Cabo Verde Isto só, e outra que ainda vamos falar, mais recente, se calhar até do que Cabo Verde, sim, sim, e sim, todo sim, esse que é empenho a menina, a nova menina dos olhos. é inspirador, é inspirador. E por Sim, isso, só porque isto é importante dizer, porque eu acho, hum, sempre que alguém, especialmente as pessoas que estão à frente das boxes, e isso, que alguém diga que quer competir, se essa pessoa começou há pouco tempo, falem com ela, dediquem-se, vejam, mas não torçam o nariz, não deem mais vibes ou tentem, isto não é para ti, ou competição. Não, tentem perceber, porque eu acho que isso também é muito importante, não é? A parte de socializar e conhecer a pessoa, não é? sim, E não.
Acho que nós não devemos acabar com os sonhos de ninguém, primeiro. E nada é impossível. Porque sem dúvida. há 10 anos atrás, ou há 12 anos atrás, quando não sei, quando o CrossFit começou, essas pessoas também tinham o mesmo sonho. E se viesse alguém, quando não existia CrossFit em Portugal, se fossem a Londres fazer o L1 ou a Madrid, e se alguém dissesse, mas não tem jeito nenhum para fazer isto, por amor de Deus, se calhar, não é? Essa pessoa também não ia gostar. E nem toda a gente tem a capacidade de, estás-me a dizer isso? Mas eu vou continuar, nem toda a gente tem essa capacidade. E está tudo bem. Agora, nós temos é que ser mais empáticos, ok? É muito importante também isto. Temos o Sem dúvida. conhecimento, estamos lá em cima, somos os prós do CrossFit, estamos há muito tempo nisto e mais do que, e por isso temos uma maior responsabilidade, que é formar as gerações que estão a surgir e as pessoas que aparecem e que desejam, por exemplo, quem sabe competir. Depois o tempo dirá o percurso e o quanto está disposta e quanto quer aquilo. Portanto, é isso. Olha, algo que as pessoas podem dizer de simpático quando alguém entra de novo para uma box e quer já competir, eu acho que, primeiro, se a pessoa quer competir, deixa ir. Recomenda só que, tipo, olha, vais competir pela primeira vez, pá, vai para scale, vai para isto, vai para aquilo. Se fores massa, se já tiveres idade de massa, vai para massa. Ou então, digo, olha, vai ver a competição. Fica do lado de fora a ver o ambiente, como Exatamente. é que, não é? Porque mesmo para quem está cá fora, sente aquele calor, sente aquela energia, não é? Do momento que está a acontecer. Eu nunca entrei numa competição como atleta, eu já, já fui a algumas como, sei lá, um personagem Media grande, sponsor. visado como mídia, e é fantástico. Eu adoro aquela energia, aquele ambiente. Se me vejo a competir como atleta, não. Não é a tua cena, Quiçá, pronto, mas quiçá, quiçá. Porque imagina, não, há não é a muita minha gente que vai vontade, e não é que a minha chega vontade. e que não é a tua vontade, não é o teu desejo, mas há Mas muitas quem pessoas que quer, vão à vá. primeira competição e que fazem a competição e dizem, epá, isto não é para mim, este stress, esta pressão, não. Eu estou sempre a queixar, mas eu tenho que estar em pressão. Ponham-me pressão, quanto mais me pressão me puserem e quanto mais me disserem que eu não sou capaz, bring it on, dê mais. É o quando eu vou tentar. Aí a chama Porque da Margarida. ninguém te pode destruir, digamos assim. Percebes o que eu estou a dizer? Em termos de tu não és capaz, tu não vais conseguir. Não sabes, tenho mais dificuldade para chegar a cargas altas. Tenho, sim, senhora. Mas estou a fazer por isso, estou a lutar por isso. E aí lá chegar. Não as cargas muito altas, porque também não é esse o meu desejo, mas o mais longe que eu conseguir ir e vou continuar a tentar. E muitas vezes fico frustrada e muitas vezes penso, eu não tenho jeito mesmo para isto, o que é que eu estou aqui a fazer? E muitas vezes digo, sério, Ricardo, muitas vezes penso assim, ainda há pouco tempo. Acabei um treino e estava tão frustrada que saí, porta fora e disse: não quero mais isto. O que é que eu estou a fazer? Eu não quero competir, eu não nasci para eu não devia estar a fazer isto. O contrário de tudo o que eu costumo pensar, percebes? E tipo, o coach Pedro Bosch me disse: acalma-te, estás de cabeça quente. Vai-te Porquê? embora. Porque estava frustrado com algo que eu não tinha conseguido realizar e não me estava a focar naquilo que eu tinha conseguido realizar, que era uma coisa positiva, ou seja, só estava-me a focar no negativo. E este Positivo. feedback, lá está, tens uma pessoa que te diz e que naquele momento está ali, que te vai dizer, e ele sabe o que é que há de dizer. Certamente se não te dissesse, tens razão, acho que deves desistir, pá, não estás aqui a fazer nada. E acho que isso é muito importante, é deixar as pessoas, o tempo depois encarrega-se de dizer se pessoa continuar a competir, se não continuar a competir, não cortem as asas. Não sejam elitistas. A competição, nós não estamos a competir, e mesmo a nível profissional. Pá, se as pessoas querem competir, deixá-las ir, deixá-las fazer o que elas querem. É algo desafiante, se calhar, aquela pessoa estar a fazer bem. Não sabemos o background, não sabemos o histórico dela, não sabemos o que ela passa em casa, não sabemos os problemas que ela tem. E se calhar ir competir é uma cena que ela utilizou como ferramenta para enfrentar os seus demónios. Temos que ser mais empáticos. E cada Boa. pessoa que entra numa box, ou
Cada pessoa que entra, ou com quem nós convivemos, ou com quem lidamos, tem uma história, como todos nós. E muitas vezes nós estamos ligados só aos nossos problemas, a sermos individualistas e não reparamos no outro. E acho que temos que começar a fazer isso mais. Olhar mais para o outro. Especialmente quando estamos a trabalhar com pessoas. Gestão do cliente, que é super importante. Em qualquer área. Em qualquer área. Sem E é dúvida. isso, Ricardo. Já falei demais. As pessoas devem pensar, esta mulher nunca mais se cala, meu Deus. Margarida, só aqui para não deixar de fora desta entrevista, trouxeste uma Olha, marca eu estou a ouvir um recentemente, bocadinho mal. trouxeste uma marca recentemente para Portugal? Sim, o último projeto. Qual é essa marca Hum, e então, como é que está a olha, eu por correr? Como acaso é não que sei, surgiu? que eu hoje vim até, é o Rockbox. Epá, é muito giro porque lá está, os projetos que me deram mais gosto surgiram sempre assim do nada, sabes? E eu e a Maria Carolina, que também é uma apaixonada pelo CrossFit, é uma amiga já de longa data, conhecemos no CrossFit e temos a mesma forma de pensar, a mesma visão e fazemos matching a nível empresarial. E nós queríamos lançar uma marca de roupa, criar. Mas há muita coisa, lançar uma marca de roupa própria tem muitas especificidades, percebes? O design, tudo. E a Rockbox Brasil, que já existe e que é uma marca conceituada no mundo do CrossFit, eu já conhecia a marca e falei com a Maria Carolina, "Oh, Maria Carolina, em vez de estarmos a criar uma marca, por que não sermos representantes de uma marca que não existe cá e que parece-me ser uma marca com bastante qualidade, porque não iríamos nos pôr em algo que não tivesse uma boa qualidade. Primeiramente, uma boa qualidade, e depois a imagem, a forma como eles expandem e projetam a marca. É muito importante. E foi isso que aconteceu em novembro deste ano, portanto, é muito recente. Somos as representantes da Rockbox em Portugal, uma marca de outfits, de fitness, de roupa desportiva. Traz já isto? Sim. Não queremos que seja uma marca só virada para o CrossFit. A qualidade das peças são muito boas, tem muitas particularidades, como, e que nós achamos o máximo, as peças são todas embaladas com um perfume específico criado para a Rockbox, o que dá Ok. logo assim um toque diferente, tu abres e aquilo é um cheirinho. A própria malha, a própria textura da peça é mais grossa, digamos assim, do habitual, portanto, é para qualquer tipo de exercício, sejam leggings, sejam sutiãs desportivos, as próprias t-shirts, é tudo com muito boa qualidade e tudo muito bem pensado. E basta ir à página da Rockbox Brasil e perceber o trabalho que eles têm feito nas redes sociais. Estão há 5 anos, são das marcas mais conceituadas, têm várias atletas de renome do CrossFit e nós quisemos trazer porque acho que vale a pena. São roupas muito giras. Diz? E são roupas muito giras. Não percebi, desculpa. Estava a dizer que são roupas muito giras. Sim, e as meninas também. São as meninas que dão a cara, também são muito giras, mas são. Tem muita cor, tem. É muito o contexto Brasil que é um bocadinho diferente do nosso. Sim, mas há mercado para tudo. E o interessante é que eles todos os meses lançam uma coleção limitada. E nós então estamos sempre com peças novas, estamos a começar devagar. Vai agora chegar a coleção de homem, que é espetacular, espetacular. Já temos aí umas ideias, vamos fotografar, vamos lançar, vamos fazer uma sessão fotográfica para esta coleção, tanto de homem como mulher, é muito gira. Boa, Portanto, fiquem atentos. A página já agora, vou fazer aqui a publicidade, não é? A claro. página no Instagram é Guess, gaws.pt, porque ainda brevemente vai ser só Rockbox Portugal. Mas nós falamos sempre em Rockbox, a marca é Rockbox, Rockbox. Portanto, podem ver lá todos os modelos disponíveis, bem giros, fiquem atentos ao que vai chegar também para os homens.
porque eu sei que os homens têm sempre mais dificuldade em encontrar coisas com qualidade e com um design de giro. E eu e a Maria Carolina estamos nesta Aventura. aventura, temos os nossos trabalhos, eu sou assessora de comunicação, para além do EFIT, não é? E para além da Rockbox, mas pronto, é isto também um bocado, e para além da dedicação ao CrossFit, é isto um bocado também que me move, que é ter várias coisas a acontecer, conseguir me dedicar a elas para que elas sejam bem feitas. Não estar em diversas frentes e depois e que tenham a ver com a minha área, como é óbvio, quando forem, por isso é que eu digo, cada macaco no seu galho, e trabalhar, quando é necessário, algo que eu não domino, recorrer aos melhores. Porque só este networking também que a comunidade CrossFit nos permite é muito importante. E acho que criando ligações e parcerias, tu consegues chegar muito mais longe do que estás a trabalhar no teu mundo sozinho. Eu é que sei e eu não quero. E estar em constante também evolução e aprendizagem e conhecimento. Acho que é super importante, seja em qualquer área, seja no CrossFit, seja na comunicação, seja na área dos eventos. Portanto, Rockbox Portugal, a nova marca, estamos agora a fazer a divulgação em boxes, temos tido uma grande receptividade com as Tens que vir boxes, aqui ao estamos Porto. muito contentes. E pronto, é isso. Tens que vir aqui ao Porto, Margarida, e mostrar os teus outfits. Sim, pronto. Eu vou fazendo os meus vídeos amadores, eu sei, mas eu adoro fazer os meus vídeos do CrossFit para as pessoas verem a evolução também, porque acho que isso também é bom. Eu por vezes não partilho porque prefiro falar com as pessoas, mas acho que a gente até podia partilhar. Prefiro falar com as pessoas a nível de Instagram pessoalmente. Mas a quantidade de mensagens que às vezes recebo das pessoas a dizer: eu também comecei a fazer CrossFit, comecei-te a seguir e comecei a fazer. Isto é verídico. E eu penso assim: mas porquê? Mas isto é muito fixe. Basta às vezes teres duas ou três pessoas, eu já fico contente. Pá, e é isso é que devem ser os efeitos das redes sociais. É no lado bom. Não andarem pelas redes sociais à procura dos erros dos outros. Ou, pá, pessoal, não há tempo para isso. A vida é muito mais do que isso. É sim, haver esta dinâmica de apoio uns com os outros, e sermos cheerleaders, digamos assim, como eu costumo dizer, dos feitos e das vitórias dos outros, porque acho que só assim que faz sentido. E Sem não dúvida. sermos polícias do Instagram, como eu digo sempre. Não quebrou a paralela, não fez isto. Oh Deus, ninguém tem paciência para essas coisas. Siga, vamos ser felizes, malta, já dizia o outro. Isso é que é mais importante. Exatamente. É isso mesmo. Margarida, olha, não vou tomar mais o teu tempo. Muito obrigado pela tua participação, pela tua Eu é que disponibilidade. agradeço. Eu Continuo é a que ser teu agradeço. super fã. Continuo a Eu part... também sou super fã do teu trabalho. Obrigado. Continua a partilhar os teus vídeos, está certamente a motivar muita gente e agora com esta mensagem que transmitiste vais motivar ainda mais. Podem aparecer pessoas que tenham que estejam na mesma situação de saúde que tu e que estejam com esse receio. E tu és a prova viva que não há que ter receio, há que viver a vida e continuar a lutar. Obrigada, Ricardo. Olha, eu agradeço imenso. Sei que demorou, mas olha, foi. E continuar a fazer este trabalho que tens vindo a fazer. Sei que é muito complicado, sem qualquer tipo de apoio, sem qualquer tipo de parceria, mas eu acredito que é assim. Lá está, queremos fazer, queremos realizar, portanto não há nada que nos impeça. É seguir em frente e tenho a certeza que isto é só o início de uma longa caminhada que tu tens de dedicação e de promoção da marca CrossFit, porque é verdade. Também. O facto de entrevistar pessoas que gostam de CrossFit, que estão ligadas ao CrossFit, sei que já tens ido para outras áreas, mas falo especialmente desta. E muito obrigada por teres tido esta ideia de fazer o Handstand Talk. O nome é super giro, super original e Obrigado. espero que continues por muitos anos, está bem? E obrigada. Obrigado. Um beijinho. Beijinho. Fica bem.